Olá, eu sou a Norma Vilar, artista plástica, e eu vou transformar essa peça que eu modelei num efeito bronze e não vou voltar para o forno para a segunda queima. Eu modelei ela no curso online, que é um curso de formação que eu ministro, e quando ela saiu do forno, ela saiu no efeito biscoito, desta cor. E aí eu passei um fundo de látex na cor grafite, látex PVA mesmo, vou mostrar para vocês. Você compra em loja de material para construção ou você compra em loja de material para artesanato. Eu passei 2 demãos intercalando secagem e esperei 24 horas. Eu nem vou te mostrar essa etapa, é muito tranquilo. A dica é a forma de aplicar o látex, que eu vou aplicar agora a próxima etapa, que vai ser o mesmo procedimento. Então vamos lá? Após a secagem do látex na cor grafite, você aplica 2 demãos de PVA metal na cor ouro negro. Esse aqui é da marca True Colors e o legal é que este produto ele é à base de água, você lava os pincéis na água. Então a dica que eu te dou, que é a mesma dica que você pode fazer na hora de aplicar o látex, quando você vai pintar uma escultura, é você deitar a peça e pintar primeiro tudo que fica por baixo, sabe? Que é complicado de você alcançar depois. Após a aplicação do PVA metal na cor ouro negro, 2 demãos intercalando secagem, nós vamos fazer agora uma pátina usando a Gold Fix na cor bronze, que é uma pasta metálica, e esta pasta metálica na cor cobre. Então eu vou preparar aqui colocando partes iguais. Vou deixar até uma quantidade, eu vou fazer um teste com um pouquinho mais do bronze. Vou ter que escurecer. Vou adicionar um pouco mais do bronze. Fiz um teste, senti que ele está muito cobre, então vou reservar e vou adicionar mais bronze. O tom da pasta metálica é o equilíbrio entre o bronze e o cobre. Então, você vai misturando até dar um equilíbrio. Eu reservei esse que está um pouco mais para o cobre, porque também depois se eu quiser dar uns toques de luz em algum ponto, vai ser bem interessante. Então, agora vamos para a aplicação. Com o pincel de cerdas mais duras, eu venho removendo um pouco o excesso da pasta metálica e agora eu vou vir fazendo um efeito estonado. Então, vem passando delicadamente. A ideia é ir aplicando na parte mais saliente. Nas entranhas ele vai ficando aquele ouro negro. Uma molhadinha no pincel já rende muito.
Agora eu vou fazer um efeito usando a pasta metálica ferro. Então eu vou colocar aqui no cantinho um pouquinho do ferro. E eu vou aplicar em alguns pontos esse efeito ferro para dar uma envelhecida, uma queimada em alguns pontos. Então vem aos poucos, criando um efeito esfumado. Então eu coloquei a tinta num pincel de cerdas duras e venho passando suavemente, venho fazendo um efeito estonado, criando um envelhecimento. Eu vou dar preferência para os baixo relevo. O efeito ferro, ele é bem sutil, mas é onde traz o efeito do envelhecimento da peça. Agora eu vou fazer a última etapa desses tons metalizados. Então eu tenho esse branco perolado, é uma pátina cera da Mural. Eu coloquei um pouquinho aqui na bandeja, amassei bem, vou colocar até um pouco mais. E vou fazer o efeito do brilho dela. Depois eu aguardo secar 24 horas e faço um polimento na peça. A dica é vocês usarem um pincel, talvez não tão mole nem tão duro. Aí cada um vai ver o pincel que ele consegue um resultado melhor. E a dica é você molha e tira o excesso aqui da cera. Leva o pincel com pouco produto e vem aplicando suavemente. A ideia é sempre uma camada sobrepondo a outra sem cobrir plenamente as camadas anteriores. Eu cheguei na última etapa do trabalho. Eu fiz um teste aqui e observe que ficou com lustre, com brilho, né, levemente acetinado, diferente da parte da face que eu ainda não fiz essa última etapa. Então eu deixei desse ponto para mostrar, para vocês sentirem essa diferença. Poderia finalizar nesse ponto também, que fica mais opaco e assim mais acetinado. E para quem gosta ainda de mais brilho, poderia aplicar um verniz spray. Eu faço essa etapa aqui que eu gosto muito, usando esse produto da Corfix, que é uma cera em pasta iridescente. A forma de aplicação, como ela é um trabalho escultórico, eu prefiro utilizar um pincel. Ele não tem as cerdas tão rígidas, mas também não é tão mole. Coloco em uma bandeja, eu envolvo o meu pincel com o produto, tiro o excesso aqui e vou aplicar suavemente, delicadamente por toda a face. E logo em seguida, com um tecido macio, tipo malha, eu vou fazer um lustre.
Olha o brilho, que lindo! Concluí o efeito bronze, gostei muito do resultado e vou manter este efeito acetinado. Se você deseja colocar no tempo essa peça, basta passar um verniz spray, como este, por exemplo. Passe 2 ou 3 camadas e ele vai ficar muito mais resistente e impermeável.